Olá, irmãos, boa noite. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Deus, amém? Amém. Saúdo vocês também que estão em casa, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui nesta noite. Estamos mais uma vez aqui juntos, em comunhão, como igreja, para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus e aprender um pouco mais sobre Ele. Então, abaixe sua cabeça neste momento, interceda por este culto, o pastor que trará a mensagem, os louvores, as pessoas que estão aqui, aonde esse vídeo chegar, que eu sei que Deus, Ele pode mudar quando a gente está com o nosso coração aberto, nossos pensamentos também. Então, ore, interceda neste momento. Senhor, te damos honra e glória a Deus. Que alegria, Pai, estarmos aqui mais um dia, mais um domingo, com todos os nossos irmãos, nesta noite para louvar e bendizer o Teu nome, dizer que o Senhor é poderoso, é maravilhoso, é amoroso. O Senhor é nosso Pai, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais um domingo. Nós te louvamos, ó Deus, e dedicamos este culto a Ti, Senhor. Nada valeria a pena ou teria sentido se não fosse o Senhor estar aqui conosco, ó Deus. Pai, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E nós já te pedimos por tudo que será feito neste culto, ó Deus. Que nós estejamos com os nossos corações abertos para entender, para aprender um pouco mais de Ti. Para louvar o Senhor, para adorá-lo. É o que nós te pedimos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. E nós te louvamos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Lá em Isaías 25, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas. Tem cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Então, que nós lembramos que tudo faz parte do plano de Deus. Ele sabe de todas as coisas, todas. Quando a gente imaginar que Ele não tem controle, a gente está enganado. É que Ele tem tudo controle. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Então nós, como igreja, como filhos, que a gente possa realmente descansar no Senhor. Saber que Ele faz o melhor em nossas vidas e Ele sabe de todas as coisas, é o dono de tudo. Então se coloque em pé, vamos louvar a Deus, dando honra. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Vamos cantar. Sempre
da minha vida. Vivo pra te adorar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Amém? Nós buscamos ao Senhor todos os dias. Amém. Ainda de pé, nós vamos cantar o Cantor Cristão número 292. Quem não tiver pode acompanhar aqui no Data Show. 292, Perto de Jesus. Vamos cantar todos juntos. 292. Boa noite, irmãos. Saúde da igreja na paz, no amor e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sem Ele, não estaríamos aqui louvando esses dois hinos muito bons, esse louvor do cantor cristão, onde faz a gente refletir um pouco, mais perto, da cruz dele. E passamos por sofrimentos também. Boa noite, desculpe os irmãos que estão pela internet. Mais um dia de vitória. Hoje tivemos uma escola bíblica bem interessante com o pastor João Luiz. Quem pôde assistir, foi muito boa o caminho que ele trouxe, a dinâmica do estudo dele. Foi bem interessante. Os irmãos que puderem assistir, está gravado aí, está no Facebook da igreja.
tá bom? Ou pelo Facebook da igreja. Tá bom, irmãos? Temos muitas orações, muitos agradecimentos também. Agradecendo pelas vitórias que temos aqui. Muitos irmãos estão sendo curados aí do Covid. Eu vou citar só uma professora, Cris, que é amiga da nossa irmã Rosana, já está em casa, né? Ela estava complicada, acho que está entubada, mas graças ao bom Deus, Deus é misericordioso e soberano, Ele sabe as coisas, irmãos. Ele sabe o momento dele. Semana tive um irmão questionando por que Deus está levando as pessoas boas. Será que nós somos os ruins, então? Eu fiquei pensando depois, né? Então, eu, o irmão Carlos, pastor Sampaio, será que nós somos os ruins? Está levando os bons? Não, Ele está levando as pessoas que Ele já preparou, né? Então, esses irmãos que descansaram, hoje mesmo estaríamos aqui com o pastor Luiz Antônio. Ele estava todo empolgado, né, conversando comigo, que queria trabalhar, pregar aqui. Ficou todo empolgado com o convite, mas Deus é soberano. Então, oremos pelos nossos enfermos, pelos nossos enlutados ainda, né, a família dos pastores, pelo nosso irmão Adalberto lá em Cafelândia, pela Cláudia, a Gabi, pelo sustento delas, tanto espiritual quanto físico também, nesse momento. Ao nosso querido irmão Ney e a irmã Luziene, que ontem eu estive com o Ney aqui por um pouquinho de tempo, mas ontem foi um dia de bastante tristeza para ele, que ele me abraçou e falou que era o aniversário do irmão Alain. Ontem, então, ele estava acordado desde as 3 da manhã com a irmã Luziene, e só a misericórdia de Deus para sustentar os nossos irmãos. Então, oremos por eles também. Oremos pelos trabalhos da igreja, pela nossa diretoria. Tá bom, irmãos? Vamos fazer oração, então. Senhor Deus eterno Pai, ó Deus, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso para conosco, ó Deus. Porque se aqui estamos, ó Deus, para louvar o Senhor, Pai, para ouvir a Tua palavra, é porque o Senhor já deixou tudo preparado para nós, ó Deus. O Senhor tem o de melhor para nós, ó Pai. Já nos deixou o Teu Filho amado em sacrifício pelos nossos pecados, ó Deus. E somos eternamente gratos, ó Deus, por esse grande amor que o Senhor nos deixou, Pai. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor, com a Tua mão poderosa, Pai, cubra aqueles ainda que estão enfermos, ó Deus, e pela Tua vontade, Pai, somente pela Tua vontade, que essa saúde seja restabelecida, ó Deus. Também acalme, Pai, acalante aqueles que perderam os entes queridos, ó Deus, por essa doença maldita que ainda assola o nosso mundo, ó Deus. Mas que no Teu tempo, ó Pai, o Senhor vai dar a cura definitiva, ó Deus. Eu creio nisso, ó Pai. Creio porque o Senhor é eterno para conosco, ó Deus. O Senhor é fiel e já disse que jamais iria deixar-nos padecer, ó Deus. Que possamos sim, Pai, também sermos servos fiéis, ó Deus. Não somente, Pai, presencialmente numa igreja, Pai, no Seu templo, Pai, mas na nossa vida cotidiana, Pai, junto aos nossos amigos, nossos familiares, ó Deus, que possamos falar, Pai, do Teu grande poder, da Tua misericórdia sobre cada um, Pai, poder falar do Seu amor salvador, ó Deus, sobre todos nós, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Seja também, ó Deus, desde já com o nosso pastor que vai estar pregando, Pai, que não ele, mas o Teu Santo Espírito venha falar por ele, ó Pai, e que as palavras ditas, Pai, sirvam de conforto para nós, ó Deus, e estímulos também, ó Deus, para seguirmos mais à frente, Pai, nos Teus retos caminhos, ó Deus. Muito obrigado, mais uma vez, que o culto seja para o Senhor, ó Deus, e toda a honra, toda a glória para o Senhor, e é em nome do Teu Filho amado Jesus, que ora, agradeço por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o versículo 4. Os irmãos conseguem constar aqui? Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Enquanto os irmãos preparam, vamos ver se vai sair. Hoje o pastor João Luiz, ele falou de alguns absolutos, né? Ele usou um termo assim, absolutos da obra missionária. Ele falou do primeiro, quando alguns duvidaram, né? Muitos, quando viram ele ressurreto, creram nele e o adoraram. Mas alguns ali estavam
duvidando, mas ele se aproximou e falou: eu aqui, ó. Jesus é o primeiro absoluto que ele falou. É o único caminho para nós. Está aqui? Então, irmãos, vamos em pé, aquele que puder ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Vamos ler junto. Já que está aqui, vamos lá? Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também o mundo. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pode sentar, irmãos. O verso 2, ele fala: a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Primeiro absoluto que foi nos ensinado hoje pela manhã. Amém? Temos uns recados, né, semanais, eu vou estar passando. Terça-feira, às 20 horas, temos o nosso estudo. Me parece que está tudo certo, irmão Daniel? Já chegou aqui, eu já estou pegando ele. Nosso irmão Daniel vai estar conosco na terça-feira, trazendo um estudo. Tá bom? Às 20 horas, se os irmãos puderem comparecer à igreja, estejam convidados. Na quinta-feira também temos o nosso culto de oração às 20 horas. Os irmãos estão se reunindo. Temos um pequeno devocional e depois partimos para nossas orações. No mesmo dia, às 19 horas, é gravada a live num pequeno devocional de 30 minutos. Os irmãos possam também estar acompanhando. Quem não puder vir para a igreja, acompanhar pela nossa live às 19 horas. No domingo, teremos o nosso culto da noite, mas antes, não sei se os irmãos viram no grupo da igreja, depois nós vamos deixar também impresso o nosso edital para os irmãos estarem participando da nossa Assembleia Geral Ordinária. Já tem um tempo que nós não temos a nossa Assembleia e temos uns assuntos pertinentes a serem discutidos, como aprovação, leitura e aprovação do nosso relatório financeiro, importantíssimo. Também a votação aí, vamos falar assim, a apresentação e votação do nosso pastor interino, aquele pastor que vai servir a igreja por esse período de sucessão pastoral. É um pastor que não almeja o processo de sucessão, mas é aquele que vai estar somando conosco aqui, orientando a diretoria, orientando a igreja nesses trabalhos. E também ajudando a igreja naquilo que for preciso. Tá bom? O pastor interino, ele ficará 2 domingos, ele pregará 2 domingos conosco, mas também vai atender alguns irmãos que, dentro da necessidade de cada um, e até mesmo, já desde pronto, falar com os nossos catecúmenos, né? Pegar a sala dos catecúmenos, verificar onde pararam com o pastor Wagner e tocar à frente aí essa parte do batismo também. Tá bom? Domingo também nós temos o envio do irmão Rafael, tem que ser discutido para o estudo da palavra. Isso aí será discutido presencialmente aqui na igreja. Então, os irmãos, sintam-se convidados. Vai ser no domingo, dia 18, às 10h15 da manhã, a nossa assembleia. Antes, já estamos programando uma escola bíblica dominical presencial, onde o professor único vai estar aqui, nós vamos nos reunir e vamos aprender aqui, vai ser transmitido pela internet, e também presencialmente, já que estaremos reunidos aqui.
Tá bom? Um breve devocional, depois nós teremos a abertura da nossa assembleia. Eu conto com todos os irmãos, porque a igreja, a decisão é da igreja. A decisão não é da diretoria, não é do presidente interino, irmão Caldas, e sim da igreja. Por isso que eu conto com a participação de todos. Amém, irmãos? Eu acredito que são esses aí o principal recado, esse da Assembleia, tá bom? Participem. A Assembleia, só lembrando, é para os membros efetivos da nossa igreja, tá bom? Aqueles que não são membros ainda não são permitidos a participação na Assembleia, tá bom? Equipe de louvor? Coral. Opa! Vem cá, irmão Mário. O irmão Mário vai trazer o mini coral que ele está chamando, não é isso? Está começando os trabalhos com o coral também de forma bem controlada, tá bom? Saúdo a todos com a graça e a paz. Amém? Irmãos, em nome da MCM, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e aos irmãos que colaboraram com o Recanto dos Avós. Ontem eu e o irmão Luiz fomos levar lá no Recanto 25 litros de óleo e 27 quilos de feijão. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém?
Amém. Né? Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos continuar o culto desta noite, louvando ao Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém nesta noite que nos visita pela primeira ou segunda vez. Dá um aceno aí com a sua mão para a gente dar uma olhadinha, dar um sorriso aí de máscara. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Então, nós agradecemos a todos, né, que estão aqui, aqueles que eu também não lembro de ter visto, mas a gente agradece a Deus, a todos que estão aqui conosco nesta noite, que Deus continue nos abençoando. Aquele que não é membro da nossa igreja, mas está vindo constantemente, nós também agradecemos a Deus por vocês, tá bom? Que vocês possam estar junto com a gente neste culto, em oração, e nós agradecemos a Deus como igreja, pela presença de vocês. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, tá bom. Então, nós vamos se colocar de pé. Todos nós vamos cantar uma música de louvor a Deus que diz: cantai ao eterno Deus, glória e honra, poder e força sejam ao eterno Deus. Então, você pode cantar, você pode bater as suas mãos com as palmas, porque isso louva ao Senhor também, né? Deus, ele gosta do louvor. A música, ela na verdade começou lá no céu. Os anjos já entoavam a Deus, eles já cantavam ao Senhor. Então, imagine nós como filhos, a gente adorar o Senhor, louvar, cantar. Deus se alegra, ele gosta. E quando a gente está realmente com o nosso coração diante do Senhor, cantai ao eterno Deus. Por quê? Porque é ele que trouxe a salvação para nós. Ele trouxe, então a gente tem que cantar, louvar e agradecer o nome do Senhor. Então vamos louvar a Deus com essa canção. As palmas. Assim, ó. Sejam ao eterno Deus, todos os povos e criaturas, curvem-se diante do Rei. Toda língua confessará que é o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado o Senhor será. Nos ajudem aí com as palmas e cantem conosco. Glória e honra. Glória e honra, poder e força sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se diante do Rei. Toda língua confessará que é o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado o Senhor será. O seu reino jamais passará. Toda língua confessará que é o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado o Senhor será. O seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Diz que um dia sobre a terra ele vai reinar. Jesus virá novamente e vai reinar sobre toda a terra. Então vamos cantar a esse Deus maravilhoso. Sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus, pois incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus, e sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus, pois incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus, e sobre a terra ele vai reinar. Cantai ao eterno Deus.
tudo vai passar, Ele vai reinar sobre essa terra, então a gente canta ao eterno Deus. Esse mesmo Deus maravilhoso que em Mateus 18, quando fala sobre a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, né? Acho que todos já ouviram que haviam 100 ovelhas e uma se perdeu. E ela foi para longe, e aí o pastor foi atrás dessa ovelha, porque ela não é menos importante que as outras. Ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma ovelhinha perdida. E aqui, quando Jesus deu essa parábola, Ele quis comparar a esse amor de Deus, quando fala aqui no versículo 14 do capítulo 18, assim também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Irmãos, Deus Ele quer salvar a todos. Ele veio para salvar a todos. Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que nenhum se desvie. Ele quer salvar a todos nós. Salvar aquele que ainda anda perdido. E aí vem a nossa missão de pregar o Evangelho. Porque como é que eles vão ouvir se a gente não fala? Como é que eles vão saber se a gente não testemunha desse amor maravilhoso do Senhor? Ele veio para salvar, Ele quer salvar a todos. Ele não quer que nós aqui como salvos, aqueles que realmente são salvos, se percam, que se desviem. Não, que a gente continue andando nesse caminho, esse caminho que Ele trilhou para nós. A Bíblia fala que Deus primeiro nos amou, Ele nos amou. E Ele nos ama. E quando compara essa ovelha aqui, somos nós. Que a gente não se perca, mas que a gente continue andando nesse caminho que Deus tem para cada um de nós. Que impressionante, que maravilhoso é esse amor do Senhor para nossas vidas. Não se esqueça disso. Quando bater a tristeza, bater o desânimo, bater talvez uma depressão, não esqueça desse amor maravilhoso que Ele tem para nós. Não se esqueça, nunca. Porque o Filho dele veio ao mundo para morrer por nós. E Ele ressuscitou. E é isso que nós cantamos, é isso que nós louvamos. Que ousado, que maravilhoso é esse amor de Deus. Vamos cantar. Já me conhece. Lá no ventre da minha mãe, Ele já te conhecia. Então vamos ver esse Deus maravilhoso, que Ele é tão bom. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quantas vezes a gente rejeita a Deus e Ele tem esse amor que lutou por nós. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Ele é tão bom conosco. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor
mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse amor lindo, impressionante, ousado amor de Deus, que nos invade, que nos toma, que nos leva ao Senhor. Esse amor lindo, maravilhoso de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse é o nosso Deus. Derruba muralhas, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós cantamos esse amor lindo, impressionante e ousado amor de Deus, que não um outro, nem o outro teve esse amor como Ele. Amém? Amém, irmãos, amém. Pode se assentar neste momento. Vamos continuar dando glórias ao nome do Senhor. E neste momento nós vamos chamar o pastor José de Melo, que estará aqui nesta noite, continuando o culto desta noite com a palavra do Senhor. Prepare seu coração e vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. Boa noite, meus amados. Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?
e dizer que é um prazer, né, estar aqui nessa noite. Vocês não imaginam a alegria, a satisfação que nós temos, né, de estar aqui. Agradeço a Deus que nos dá esse privilégio de compartilhar com os irmãos de uma causa tão nobre que é a palavra do Senhor, que é o reino de Deus, que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso é fantástico, isso é muito bom, a gente compartilhar, né, de uma causa nobre. Segundo alguns pregadores, diz que a causa mais nobre que Deus deu ao homem é a pregação do evangelho. Amém? Então eu me sinto honrado, privilegiado, agradeço os irmãos, a confiança do irmão Caldas, que tem nos convidado. Estamos aqui à disposição para colaborar naquilo que for possível. Agradeço também os irmãos que estiverem em casa, pela internet. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, tendo dito isso, vamos à palavra do Senhor. Eu escolhi um texto para estar falando nessa noite, que encontra-se no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Nós vamos estar lendo esse texto. Eu não sei se os irmãos colocaram mas a gente vai ler a palavra do Senhor, e os irmãos, mesmo assentados como estão, em reverência à palavra do Senhor, vamos acompanhar a leitura de 1 a 9, o que diz a palavra do Senhor. A cura de um paralítico de Betesda. Diz o texto sagrado: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreus Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o que primeiro ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos. 38 anos, né? Se achava enfermos, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas, enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama. Partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Vamos pedir ao Senhor da glória que Ele fale conosco nesta noite. Querido Deus, suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos ter uma comunhão gostosa com o Senhor da glória. Fale, Pai, aos nossos corações tudo aquilo, ó Deus, que nós precisamos ouvir nesta noite. Clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar, ensinar, instruir, capacitar e orientar em tudo aquilo, Pai, que nós precisamos falar de Ti nessa noite. Nos dê a Tua bênção, é a oração que fazemos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Bom, meus queridos, o título dessa mensagem
não necessariamente precisa ter título, mas alguém pergunta, né? Então a gente diz assim: o que fazer para o milagre acontecer? O que fazer para o milagre acontecer? Interrogação, né? E essa pergunta vai ter uma resposta dentro do texto sagrado. É isso que a gente vai tentar, né, compartilhar com os irmãos, daquilo que o texto diz. Como é que esse homem, há 38 anos, sofrendo de uma enfermidade, conseguiu, né? E havia ali em Jerusalém um lugar chamado, né, esse tanque de Betesda. Jerusalém, ainda hoje você pode ir lá em Jerusalém e visitar o tanque. Só tem as ruínas lá, né? Mas o local está lá e é visitado por todas as caravanas que passam. Portanto, é um fato verídico, né, que qualquer um pode ir lá e constatar, né, o local e os fatos que ocorreram naquele lugar. Então, meus queridos, havia uma festa. Jesus gostava de festa, né? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, sabia? Em Caná da Galileia, capítulo 2 de João, Jesus faz o seu primeiro milagre. E aqui no capítulo 5 ele vai para Jerusalém. E ali naquele local, né, ele resolve dar uma voltinha por ali, chega e se depara com aquela situação, aquele tanque e aquela multidão. Observe o versículo 3, que havia neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o mover das águas. Observa que ali estava uma multidão. E Jesus passa pelo meio da multidão. E ninguém, né? Ninguém observa Jesus. Ali está o Senhor da glória. Ali estava aquele que tinha solução para todos os problemas daquele povo. E a pergunta que nós fazemos é essa. A missão de Jesus era falar, pregar, ensinar e curar os enfermos. E ele chega num lugar que tem tantos enfermos e ninguém é curado, a não ser aquele que estava deitado. Então a gente pergunta, o que aconteceu? Por que Jesus não curou aquela multidão? A impressão que se tem é que ele deveria chegar e mandar formar a fila, né? Dizer para os discípulos organizar a fila, venha e eu vou curar um por um. E todos seriam curados e não precisava de ficar lá no tanque esperando o mover das águas. Mas Jesus passa despercebido. Ninguém está olhando para Jesus. Irmãos, às vezes, tome cuidado. E às vezes Jesus passa despercebido na nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado. Porque se você não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, com a palavra do Senhor, ele pode passar e você perde a bênção na sua vida. Jesus está aqui hoje, você pode ser abençoado nessa noite com a palavra do Senhor. Amém? Meus queridos, Jesus passa despercebido e ninguém é curado, e ele vai ver aquele rapaz que 38 anos, meu irmão, eu vou fazer amanhã 41 anos de casado. Amanhã, 12 de julho. É tempo que não é brincadeira. Agora, esse coitado, 38 anos, até pensei, né? Falta, né? É tempo, meus irmãos. E aquele homem queria ser curado. Então, o que fazer para o milagre acontecer? Primeira questão, você tem que entender. Ir aonde o milagre acontece. Aonde? É lá, na beira do tanque. É lá em Jerusalém. É lá que o milagre está acontecendo. O paralítico decidiu ir para lá. Poderia ficar em casa? Poderia.
Mas é lá, quem sabe? E quantas pessoas poderiam dizer para ele, meu querido, você não consegue andar, você vai lá fazer o quê? É de quem chega primeiro lá. Há um ditado popular que diz assim, que o mundo é dos mais espertos, não é isso? Mas nem nas questões divinas não é assim. Não é a sua esperteza, não é a sua capacidade, não é a sua sabedoria, né? Não é a sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se gloria o rico na sua riqueza. Mas aquele que quiser gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber, eu sou Deus. Está lá em Jeremias capítulo 9. Meus queridos, nós precisamos entender que aonde o milagre acontece, é que você precisa estar. Como que você vai ser curado se você não consegue? Eu vou esperar. Então você vai esperar deitado. Ele falou, por isso não. Eu levo a minha cama e fico lá, do lado. Quem sabe, né, quando acabar todo mundo lá e sobra uma bênção para mim. Então, meu querido, se você quer que o milagre aconteça na sua vida, aonde ele está acontecendo? É lá que eu vou. É aqui na igreja do Senhor, é para a igreja que nós vamos. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É lá que a bênção acontece. Como diz o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce do monte Hermon, como o óleo que desce pela barba de Arão. Né? E é ali que Deus ordena a bênção e a vida. É nessa união gostosa que as coisas acontecem. Deus determinou no Velho Testamento 12 festas. Por quê? Por que tanta festa? Porque Deus gosta de ver o povo reunido. O povo gosta, né? Deus gosta de abençoar a reunião do seu povo. A Páscoa foi a primeira festa instituída por Deus lá no Egito, quando Moisés tirou o povo. E de lá para cá, o Senhor veio, né, instituindo outras festas. Então é lá que nós vamos ficar. Bom, meus queridos, nós podemos fazer alguma coisa? Se é que podemos, né, vamos fazer. Como fazer? Onde? Como? E a gente observa que esse rapaz foi para lá. Ele deixou a casa dele, deixou a sua zona de conforto e foi ficar na beira do tanque. Então, meus queridos, eu queria dizer nesta noite o que podemos fazer para o milagre acontecer. Você deseja um milagre na sua vida? Irmãos, tem muita gente à espera de um milagre. Eu não vou dizer aqui quem espera, levante a mão, mas há muita gente que espera que a sua esposa se converta, que o seu marido, que o seu cunhado, aquele cunhadão, né? Aquele irmão. E nós podemos fazer alguma coisa para o milagre acontecer na nossa vida. Primeira questão que eu gostaria de dizer para os irmãos, que a gente precisa entender, a primeira questão, permita-me tomar um gole de água. Primeira questão, eu queria falar aqui pelo menos 3, que você precisa fazer. Fazer para o milagre acontecer. Primeira questão é a fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus, né? Sem fé, você não vai conseguir a bênção de Deus. Porque todo aquele, né, que quiser um milagre na sua vida precisa crer, precisa acreditar, precisa saber que Deus existe, que Deus opera. Até hoje, tem gente que fala assim, que Batista, eu já ouvi essa conversa, por isso que eu falo aqui, né? Batista não acredita em milagre. Eu já vi essa conversa de pentecostais.
né? Às vezes os irmãos também já ouviram. Mas nós acreditamos sim, meu irmão. Eu acredito em milagre. Deus opera, só que é quando Ele quer, da forma que Ele quer. No tempo de Deus, as coisas acontecem. Não é você que determina. Quem somos nós para determinar aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida? Você tem que ter fé, porque é a fé que vai levar você a alcançar a bênção de Deus. A fé é aquela fé que Jesus disse que remove, a fé remove montanhas. E Ele disse para os seus discípulos, se tiverem fé como um grão de mostarda, não só fará o que eu fiz, como Ele fez a figueira secar, mas se dizer a este monte, precipita daqui e vai para o mar, isso vai acontecer. A fé basta ser do tamanho de um grão de mostarda. E quando você não faz o monte ser transportado, é porque a fé nossa ainda é menor que um grão de mostarda. Imagina que é uma coisinha insignificante. Então, meus queridos, alguém vai chegar e falar, mas pastor, se a fé é tão importante, como eu vou adquirir a fé? E o Paulo, nosso querido irmão Paulo, vai nos ensinar. Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ver a palavra do Senhor. Meu querido, se você não tem fé, dá um jeito. Tem como você adquirir a fé? Jesus... Lembra de uma passagem que Jesus vai, lá em Marcos, capítulo 6, me parece, ele vai a Nazaré, na terra dele. E diz que lá ele não pôde fazer grandes milagres, porque o povo não acreditou nele. E aonde não tem fé, o milagre não acontece. Se você quiser que o milagre aconteça na sua vida, tenha fé, meu querido. Aquela fé que move montanhas. E outra coisa importante, além da fé, você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer, que não temos nenhum mérito diante do Senhor. Porque se você tivesse mérito, eu ouço algumas pessoas dizer, eu fico até com medo, o Senhor nos dá o que nós merecemos, misericórdia, não diga isso não, meu irmão. Porque ninguém de nós temos mérito diante do Senhor. Aonde não tem mérito, o que opera? A misericórdia. Nós somos salvos pela fé, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. Deus nos dá pela graça, não porque nós merecemos. Então você precisa reconhecer que não tem nenhum mérito, por isso que nós precisamos orar, clamar, buscar, porque aonde a fé não alcança, a misericórdia do Senhor é que nos alcança. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, e por isso que nós não somos consumidos. Amém? Você lembra daquela viúva? A viúva de Sarepta que diz que Jesus se retirou para Sidom, para aquelas terras estrangeiras, né? E ele não queria ser importunado, mas a mulher descobriu que ele estava lá, né? Já leu esse texto em Marcos, capítulo 7? A mulher importunou e descobriu que Jesus estava lá e decidiu clamar. E o Senhor justificou, né? Tenta pelo menos justificar. Não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você já leu esse texto? A mulher reconheceu. Oh, realmente, é verdade. O Senhor tem toda a razão. Mas das migalhas que caem da mesa dos filhos, pode, né, alimentar as outras pessoas. Meu querido,
A bênção do Senhor é rica, é farta, ela alcança aonde não merece. E a mulher foi abençoada por Jesus, né? Quando ela disse que da migalha que cai da mesa também se alimenta os cachorrinhos, Jesus disse, por essa palavra, a sua filha foi curada. Ela, percebe que ela reconheceu que não tinha mérito diante do Senhor. Jesus diz claramente, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela era uma estrangeira. Então, por isso que Jesus diz isso. Então, meu querido, você precisa ter fé e reconhecer que não tem mérito para que o milagre aconteça na sua vida, na nossa vida. Todos nós estamos à espera. Quando que eu vou comprar o carro novo? Quando que eu vou comprar a casa própria? Quando que eu vou fazer isso? Quando Deus quiser. Tenha fé. 38 anos esperando. E glória a Deus que o milagre vai chegar. Chegou. Meu querido, o milagre vai chegar na sua vida. Tenha fé. Que Deus está ouvindo as nossas orações. Então, meu querido, a primeira questão importantíssima que nós temos que entender, que temos que melhorar a nossa fé. Dá um jeito, Zé, procure melhorar a sua fé. É a fé que vai alcançar o milagre na sua vida. Primeira questão importante. Lembre-se disso. A fé. Né? Pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi para um lugar desconhecido. E alcançou a bênção lá. Né? Então, meu querido, nós, os crentes, diz que vivemos pela fé. Hebreus 10, 38, diz assim, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? O justo viverá da fé. Nós viveremos da fé. Nós vivemos, né, o amanhã pela fé. Porque nós não sabemos se amanhã, né, o pastor Luiz Antônio era para estar aqui hoje, né, irmão Caldas? Lamentavelmente, não está. E pela graça nós estamos aqui. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a bênção de estarmos aqui nesta noite. Amém? Então, meu querido, a fé é a primeira questão importantíssima, mas tem uma outra coisa importante. É que você tenha paciência. Vamos dizer todo? Paciência. Meu irmão, essa é uma virtude que todo crente precisa ter e aprender e desenvolver isso na sua vida. Porque as coisas não acontecem quando você quer. E que dificuldade que nós temos em esperar o tempo de Deus. O tempo passa e não acontece nada. Aquele homem já tinha 38 anos e nada acontecia, mas tem que ter paciência. A paciência, meus amados, é que vai alcançar a bênção. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. Sabe quanto tempo levou? Deus disse que ele ia ter um filho, Isaac, né, o filho da promessa. 25 anos. Quando ele falou, não tem mais condições. Né? O vigor físico já foi embora. E agora só está o, como diz na gíria popular, só está o pó. Né? Então, meus queridos, ele teve paciência e alcançou a bênção. Por que não dizer de Jó, a paciência, o homem que ficou marcado na história pela paciência. Jó foi o homem da paciência. E quando esse cidadão aqui, que não menciona o nome, quando ele chegou no céu, o Jó deve ter dado os parabéns para ele. Parabéns, meu querido, pela sua paciência.
O crente tem que ter paciência. E se não tem, tem que procurar. Eu já vi, isso existe no nosso meio, pessoas dizer, porque eu sou pavio curto. Irmão, arruma um pavio mais comprido. Tenha paciência. Sabe por quê? Porque você pode perder a bênção. O Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, o povo perdeu a paciência, porque queria um rei. Né? O povo queria, porque queria. E Deus falou, então vou dar. Deu o Saul, que foi um desastre. Depois Saul vai lá para vencer uma batalha, e Samuel disse para Saul, você espera eu chegar para sacrificar a Deus. O Samuel disse isso para o Saul. Só que quando o povo quis ir embora, dispersar, o Saul não teve paciência. E ele resolveu fazer o sacrifício que não era função do rei oferecer sacrifício a Deus. Isso é coisa do sacerdote. E o Saul ofereceu. E quando acabou ali, o Samuel chegou. O Samuel disse, hoje seria confirmado o teu reino. E não será, porque você não teve paciência de esperar eu chegar. Você pode perder o reino, meu querido. Por falta de quê? Paciência. Calma, né? Tem gente que diz assim, calma, eu não tenho, tem que ter paciência. Não tome decisões precipitadas na sua vida, porque pode ser um desastre. Eu lembro de uma passagem de Josué, quando o povo de Israel chega em Jericó ali, destruiu tudo, passou por cima de Jericó, dos muros, que nem um trator. E de repente, aparece um povo lá, chamado os Gibeonitas. Os Gibeonitas. Eles falaram, não é preciso arrumar um jeito de enganar esse homem. Fazer um acordo com eles. Aí pegaram aqueles pão embolorado, roupa velha, odres já. Chegou lá e falou com eles. Falou, você está vendo? Nós saímos da nossa terra, esse pão estava quente. Olha como é que está. Aí olharam, realmente o pão já está velho, né? Faz tempo que saíram. Lá nós moramos numa terra distante. E aí chamaram o Josué. O Josué chegou, vamos fazer um acordo. E o povo queria, esses homens queriam um acordo. Mas Deus tinha dito, não faz nenhum pacto com o povo da terra. Isso era a ordem de Deus. E o Josué podia chegar e falar, vamos esperar uns dias, tenha paciência, tenha calma. Meu querido, a paciência de Josué ia resolver o problema. Espera a semana que vem, um mês, depois nós conversamos sobre isso. Pastor, quando não quer resolver uma questão, o que ele faz? Questão polêmica, né? Tem questão polêmica. Vamos colocar o assunto sobre a mesa, irmãos. É assim que sai da questão. Vamos ter paciência. Põe o assunto sobre a mesa. Ele não está dizendo que não vai questionar, mas vai dar um tempo. Paciência. Então, o Josué não teve paciência e não consultou o Senhor. Dali 3, 4 dias, descobriu que os homens eram vizinhos deles, os gibeonitas. E aí era tarde. Né? Então, meus amados, a gente precisa ter paciência. A Mônica, já ouviu falar da Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho? Ela orou 20 anos para o filho se converter. E converteu. Glória a Deus por isso, porque foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica até hoje. Santo Agostinho, né? Se converteu e foi uma benção, mas a mãe dele orou 20 anos esperando. Mas um dia aconteceu a benção.
Meu querido, tenha paciência, a sua hora vai chegar. Amém? Temos que, eu não tenho, mas você aprende a ter. Vamos desenvolver. Quando eu estava no seminário, eu tinha uma dificuldade muito grande na questão de adoração. Aí, sabe o que eu fiz? Na época de fazer a nossa monografia, o TCC, eu falei, eu vou fazer sobre adoração. Por quê? Porque era o lado fraco que eu tinha. E eu preciso desenvolver mais esse lado. E fiz. Então, meus queridos, quando a gente tem uma dificuldade, é ali que você tem que trabalhar. Para poder melhorar. Ninguém aqui é bom em todas as partes. Sempre tem um lado fraco. Um lado que você precisa melhorar. E às vezes é a paciência. E a falta de paciência pode causar problemas na nossa vida. É ou não é? Irmãos, fé primeiro. O que mais? Paciência. Tenha paciência. E a terceira? A terceira questão importante para o milagre acontecer. O que fazer para o milagre acontecer? Você quer o milagre na sua vida? Amém? Tenha fé, paciência e não mudar o foco. Não mudar o foco. O foco daquela multidão que estava ali esperando o milagre acontecer, aonde era? No tanque. Todo mundo ali, de olho no mover das águas. Quando o anjo agitar, eu vou correr lá e eu tenho que chegar primeiro, porque era só o primeiro. E aí, meus amados, o foco daquele povo era o tanque. E Jesus passa despercebido. Por quê? Ninguém desviou o seu olhar para Jesus. Aonde está o seu foco? No tanque ou na pessoa de Jesus? Meus queridos, toda aquela multidão poderia ser curada. É ou não é? Em quantos lugares Jesus curou a multidão? Mas o foco deles não era Jesus. E a Bíblia, o livro de Hebreus diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, é de lá que vem a nossa bênção. Não muda o foco, meu querido. As pessoas têm que tomar cuidado porque muitas coisas desviam o nosso foco, a nossa atenção. Às vezes até no culto, né? O pastor está falando, o pastor está pregando, o pastor está ensinando e pessoas conversando. Meu querido, está fora de foco. O nosso foco tem que ser o Senhor Jesus, o nosso Deus, a palavra do Senhor. É isso que muda. Você tira apenas 2 horas por semana para vir aqui. Você vai desperdiçar esse tempo sem prestar atenção? É aqui que acontece o milagre. É aqui que acontece a bênção do Senhor. Então, meus queridos, quando a gente vai pensar em um milagre, você tem que ter o teu foco em Jesus. Não é o santinho, não é a santinha, não é o tanquinho, não é essas questões místicas que o povo acha que tem, né, alguns poderes divinos. Nada disso. O nosso foco tem que ser Jesus, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Não muda, meu querido. Vamos olhar. Que gostoso você olhar para as pessoas e poder compartilhar dos grandes milagres que Jesus fez
no seu ministério, né? Pedro teve a oportunidade de ver o milagre dentro de casa. Que milagre Pedro viu dentro de casa? A cura da sogra. Foi ou não foi? Então, meus queridos irmãos, o nosso foco, quando o Senhor Jesus andava sobre o mar, ali o mar da Galileia, que não é mar, é um lago, né? Mas ele andava sobre o mar, e o Pedro foi ter com ele, né? O foco era Jesus, mas de vez em quando diz que Pedro desviava o foco, e ele afundava, Jesus levantava de novo. Então, meu querido, se você quiser que o milagre aconteça na sua vida, não desvia o foco, a sua atenção, o nosso coração deve estar conectado com o Senhor Jesus. É Ele que vai resolver, é Ele que opera, é Ele que faz o milagre, e Ele foi embora e não curou as outras pessoas que estavam ali. Aquele rapaz estava deitado e ele observou que aquele rapaz não tinha nenhuma chance de receber o milagre. Ele precisava de 2 milagres. Um de alguém que levasse até as águas, né? E não aparecia ninguém. E outro que era o mover das águas que ia curar. E ele está ali à espera 38 anos, não sei quanto tempo ele estava na beira do tanque. Mas ele tinha muita fé que um dia ia chegar. Ele teve a paciência, né, de esperar. Quem sabe, meu querido, quem sabe o milagre na tua vida vai acontecer. Aquele rapaz tinha tudo para desistir. Ele não tinha nenhuma chance de chegar lá no tanque, porque não tinha nem condições de andar. Tinha tudo para desistir. E eu gosto daquele corinho que os irmãos cantam, que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Amém? Quando tudo diz que não, a palavra do Senhor nos encoraja a prosseguir. Meu querido, tenha fé, tenha paciência, não tira o foco, porque Jesus vai operar um milagre na sua vida. Amém? E o maior milagre Ele já operou na minha vida, na vida do irmão, que é o milagre da salvação. Você não precisa mais, né, de muita coisa não, porque o milagre da salvação é o maior milagre que Deus pode operar na vida do ser humano. Nós não fizemos nada para merecer isso. Pela graça, pela misericórdia do Senhor. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus tem esse presente, esse milagre para realizar na tua vida. Se você ainda não conheceu a grandeza, a beleza, a majestade do nosso Deus, Ele pode revelar para você nessa noite. Glória! Meus amados, tenha fé, não desista. Quando tudo diz que não, a palavra do Senhor nos encoraja a prosseguir. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém? Não esqueça. Primeiro, fé. A fé que remove montanhas. E é a fé que vai remover as montanhas da nossa vida. Amém? Segundo, paciência. Crente não pode ser pavio curto. Tem que ter um pavio longo, que nem lá na pedreira do martelo. Eles colocam um pavio bem longo para dar tempo de correr, né? Você já viu como é que funciona aquilo lá? Eles furam a cabroca, colocam a dinamite e um pavio longo. Por quê? Porque dá tempo de correr. Porque se pôr um pavio curto, explode e todo mundo morre ali. Então, tem que ser pavio longo. Paciência. E não muda o foco, meu querido. Não fica olhando para o tanque, não fica olhando para os lados, não fica olhando para as coisinhas que dizem por aí
E eu fico olhando para algumas igrejas aí, milagres, aqui acontece milagre. E está todo mundo aí doente, né? E o povo realiza milagre e não vai curar. Propaganda enganosa. É ou não é? Não pode, meu querido. Você fala de milagre, milagre tem que saber esperar. Tem que ter paciência. Deus um dia vai chegar. A sua hora um dia vai chegar. E Deus vai te abençoar e você vai ser abençoado com o milagre do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Irmão Caldas, pode encerrar? Irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer o nosso Deus que opera milagre até hoje. E eu garanto que Ele fará milagres nessa noite. Porque Isaías diz, a palavra do Senhor não voltará para Ele vazia. Antes, cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Amém? A palavra do Senhor traz resultados. Às vezes não é na hora que a gente quer, no momento. Mas depois de alguns anos, né? De vez em quando eu encontro pessoa, pastor, eu lembro daquele sermão que o senhor pregou lá. Eu nem lembro mais. Mas as pessoas lembram. Glória a Deus por isso. Amém? Oremos. Santo Deus, nosso querido Pai, queremos nesta noite, Pai, te agradecer, porque a Tua palavra é a verdade. E nós acreditamos, Pai, nessa verdade, conhecendo a verdade, e ela vos libertará. Senhor da glória, aqui está o Teu povo, esperando a Tua bênção, um milagre nas suas vidas. E se for da Tua vontade, ó Pai, opera na vida do Teu povo. O Senhor é aquele Deus que diz, operando eu, ninguém impedirá. E nós te pedimos, ó Pai, venha operar nesta noite, abençoando, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja que aqui está reunido. É aqui que o Senhor opera a bênção, a Tua graça na vida do Teu povo. Nos dê, Pai querido, uma semana de paz, debaixo da Tua proteção. E que a mão santa do Senhor esteja conduzindo o Teu povo para os seus lares, para que sejamos abençoados. Abençoa, Deus, essa palavra, que o Senhor possa trazer frutos para o Teu reino aqui nesse lugar. Estende, ó Pai, a Tua mão santa do alto céus e nos dê a Tua bênção em nosso favor. Não porque merecemos, mas pelo Teu grande amor, pela Tua infinita bondade. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo nós, com todo vós, com todo o povo de Deus, com todas as igrejas na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. O povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar.